talvez, e apenas talvez, a gente esteja diante de uns temas mais mal compreendidos dentro da doutrina. É evidente aqui, como a gente estava comentando, e já falou muito bem aqui em algumas questões, o Espiritismo, como a gente conhece, está envolto, pelo menos no Brasil, dentro de um sincretismo muito grande. Isso é o quê? Se a gente comer ou de passar no cabelo, né? Sincretismo. Em linhas gerais, quando a gente fala de sincretismo, a gente fala da mistura de ideias. E durante muito tempo se discutiu se o Espiritismo era religião, se ele seria só filosofia e ciência, não seria religião. Mas, de forma efetiva, o Espiritismo se desenvolve como fenômeno religioso no solo brasileiro. Isso não é possível negar. É evidente que o Espiritismo, em solo brasileiro, se desenvolve como uma religião. E deixa a turma do abstrato discutir lá se, do ponto de vista fundamental, era ou não era. Mas no Brasil, é um fenômeno religioso. E aí, acontece, nesse caso, o sincretismo, que é a união daquelas ideias religiosas diferentes. E aí, pega um pouquinho ali da Umbanda, que é a religião, né, a única religião brasileira, de fato, né? Pega um pouquinho do candomblé, mistura um pouquinho com o misticismo, e as pessoas vão tocando a vida com o conjunto dessas informações. E aqui não cabe a gente dizer que a ideia é melhor, pior, não é absolutamente nada disso. Mas entender que, talvez, quando nós falamos de causas anteriores das aflições, talvez a gente esteja falando de um tema que nós precisamos estudar bastante ainda, para entender de fato, quando está atuando uma causa de vida anterior, quando está atuando uma causa de vida atual. Quando a gente fala de entender as causas das nossas aflições, por que nós somos bem-aventurados aflitos, né? E bem-aventurados esses aflitos aqui, no sentido bem evangélico, são bem-aventurados aqueles que têm a aflição de saberem que são muito limitados ainda para enfrentar as dificuldades. Então não é o aflito só porque está aflito. Eu não estou aflito porque meu time não ganhou o campeonato, eu não estou aflito porque eu não consegui comprar o carro que eu queria, eu não estou aflito porque eu não consegui ver o meu vizinho de manhã, que eu queria passar o rosto dele no muro de chapisco, e não deu, não foi possível, então por isso estou aflito. Não é essa a aflição. A aflição aqui é daquele que sabe que poderia fazer muito mais, sabe que tem um desejo intenso de ser alguém melhor do que sabe que é, mas ainda não consegue ser. Esse é o cenário principal da aflição aqui. Puxa vida, eu poderia fazer mais, eu poderia me entregar mais, eu poderia ter mais qualidades, mas ainda não tenho. E por isso eu me sinto aflito. E quando a gente fala de causas anteriores, não dá para estudar só causas anteriores sem entender a lógica do capítulo 5, que fala da justiça das aflições, ou seja, as aflições pelas quais nós passamos. Tem uma causa que é justa, depois a gente vai ver um trecho no final do livro Justiça Divina, do Emmanuel, que vai esclarecer isso um pouco para a gente. A gente tem a causa atuais das aflições, a grande maioria dos problemas e dos perrengues que a gente passa hoje tem origem nessa vida, por causa da repetição dos comportamentos antigos que a gente insiste em repetir. Então, há 10 vidas eu sou uma pessoa teimosa, na 11ª eu continuo sendo uma pessoa teimosa. Então, o problema não está lá na vida pregressa, está nessa vida porque eu continuo sendo teimoso, igual a porteira de fazenda. E aí isso é um problema, tá? E aí, claro, depois de entendido isso, a gente tem condição de falar das causas anteriores das aflições. Então, rapidinho, passando no item 4, isso foi abordado semana passada, imagino. De 2 espécies são os problemas da vida. 2 tipos. Ou, se preferirem, de 2 fontes bem diferentes. Umas têm a causa na vida presente e outra fora dessa vida presente. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Ou seja, qual é o grande problema? Na grande maioria das vezes, as repetições dos comportamentos nessa existência. É a vaidade que fala muito alto, é o egoísmo que fala muito alto,
né? É o nosso ego inflado que quer reconhecimento, é a gente não assumir que errou. Eu errei, mas não vou assumir, é isso mesmo, eu estou certo, né? Dizem que em um outro sistema solar, vou dar o nome de Capela aqui, sabe? Sistema de Capela. Dizem que lá, isso não tem nenhum livro não, tá? Isso foi uma informação que eu recebi em segredo. Dizem lá que lá nesse planeta, aqui não, nós não temos nada disso não. Mas que lá o povo se divide politicamente entre direita e esquerda. Lá, longe. Isso nós não temos aqui hoje, né? Superamos isso já no nosso nível. Nós não ficamos divididos em política, né? Dizer que um lado é melhor do que o outro, correto? E aí o que acontece? Muitas vezes nós, diante de uma determinada postura política, uma determinada postura ideológica, a gente acha que é melhor do que o outro ser humano só porque ele tem uma concepção política ou ideológica diferente da gente. Eu sei que é difícil vocês entenderem isso aqui, porque nós não temos mais isso aqui na Terra, correto? Mas faz de conta que tivesse. E faz de conta que pessoas brigassem por causa dessa ideologia. Seria um exemplo disso, tá? Porque, muitas vezes, o problema é uma consequência natural do que a gente repete nessa vida. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, de seu orgulho e da sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Eu tenho um cartão de crédito com um limite de 5 mil. Todo mês eu gasto 18. Eu programei... Pior que eles não vão nem deixar eu gastar isso tudo, né? Muito bem. Todo mês eu gasto 18. A pergunta é, eu reencarnei para poder passar pela prova da pobreza? Pode até ter sido. Até pela prova da riqueza. Mas se eu tenho um limite de 5 e gasto 18, vou proceder. Falta de ordem, não consegui limitar os meus desejos. Tranquilo esse ponto para vocês? Muita coisa, muitos problemas que nós enfrentamos, eles vêm exatamente porque nós somos extremamente teimosos, extremamente vaidosos e extremamente egoístas em alguns cenários. Tranquilo isso, gente? Dói um pouco? Dói em mim, em vocês, nos desencarnados que estão aqui, mas é melhor a gente ter ideia disso do que passar a vida achando que nós somos espíritos superiores, né? Não chegamos ainda nisso aí. E aí, terminando esse item 4, a quem então ao homem, o homem responsabilizar por todas as aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-los, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência divina, a má fortuna, ou a má sorte, ou uma má estrela, no passo que a má estrela é apenas a falta de juízo por parte da gente. Tá? É a falta de, às vezes, de humildade em algum cenário, de reconhecer, errei mesmo, não quero mais errar, estou arrependido, desculpa pelo que aconteceu, peço perdão por isso, e não tem nada a ver com vidas passadas. Bom, então muito interessante no item 6, começa pra gente um cenário complementar a esse. Se a gente observar na nossa vida diária e faz uma autoanálise, faz uma análise das pessoas envolvidas, olha, tá esquisito aqui, tá surgindo um problema que eu estou enfrentando e parece de fato não ter causa nessa vida atual. Então, se há males nessa vida, que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, olha a perspicácia e inteligência de Kardec, pelo menos em aparência, vamos avaliar com calma, com cuidado. Tão estranhos à vontade parecem golpeá-la pela fatalidade. Então, tem de fato situações que a gente fica meio sem entender. Por exemplo,
perda de entes queridos que sustentam a família de uma maneira muito precoce. Então, algumas famílias que perdem um parente, né, um pai, uma mãe, que são arrimo de família, e aí os filhos vão passar por algumas dificuldades muito complexas decorrentes daquele desencarne. Opa, essa criança nasceu agora, tadinha, acabou aqui de ser concebida, o espírito dela foi criado junto com o corpo, né? Como dizem algumas concepções materialistas ou até religiosas. Poxa vida, né? Qual que é a justiça de Deus numa criança aqui, sem pai, sem mãe, com 6 meses de idade? É difícil de entender isso. Assim também os acidentes que nenhuma previdência pode evitar. Me programei de forma correta, tem toda uma manutenção preventiva. Pega um avião e esse avião cai. Com todos os cuidados, tive toda a previdência para evitar o acidente. Escolhi, às vezes, uma boa companhia aérea. Pode ter algum vínculo para poder desencarnar naquele momento oriundo de vidas passadas? Pelo menos em aparência, diz Kardec. Pelo menos em aparência. Pode ser. Porque, eventualmente, em determinadas circunstâncias, um acidente aéreo pode ser a programação de alguém, em outros casos não é. Pura e simples falta de manutenção na aeronave, por exemplo, de maneira assintosa. Tem que ir com calma, tá? Reveses da fortuna. A pessoa encarna numa família rica, de repente a família perde tudo. A pessoa, de repente, está envolvida numa circunstância de extrema miséria. Mudou de uma hora para outra. Provavelmente essa pessoa tem um aprendizado em cima disso. Os flagelos naturais, né? Enchentes, catástrofes naturais, deslizamentos, né? Vem de fora, você não tem muito controle sobre isso, e às vezes você está envolvido na situação ali simplesmente porque você mora na região. E também doenças de nascença. Evidentemente, à medida que a ciência avança, e eu acredito que de forma muito forte, tá? Pelo que a gente percebe em termos de astrofísica, de genética, de neurociência, hoje talvez nós estejamos no primeiro período da educação infantil. Porque quando a gente observa o cenário de tudo que a gente não conhece ainda, gente, vamos agradecer, graças a Deus já estamos na educação infantil. São sinais de aparência que podem levar ao entendimento que a gente esteja falando de problemas de vida passada. Os que nascem nessas condições, no caso de doenças, né, de nascença, eles nada fizeram de fato. Eu não vou ter tempo de entrar na discussão que havia no Antigo Testamento, de que quem pecou, se é a pessoa que pecou, se são os pais, até que geração vai o pecado, né? É uma discussão interessante, mas acho que não cabe aqui nesse momento, é por uma questão de tempo. Mas é evidente que pessoas que nascem com um problema de nascença têm algo a aprender com isso, tá? Então, vamos tirar aquela ideia de que o fulano está pagando coisas e ele tem um aprendizado a se fazer. Ele encarna com um determinado, enfim, algum tipo de questão ligada a um gene, essa doença pode ser genética, pode não ser, mas a ideia é que esse espírito está diante de um determinado aprendizado e ele vai poder aprender com essa situação. O que depende de cada pessoa, depende de cada circunstância, às vezes humildade, às vezes a necessidade de não ter o mesmo vigor físico que talvez tenha tido numa outra encarnação. Cada caso é um caso, não tem receita de bolo, tá? E é interessante que Kardec vai dizer aqui, que principalmente nesse momento histórico, a gente está aqui no meio que, né, um pós-iluminismo, não existe isso, mas a gente está inventando o nome aqui. E aí ele vai dizer que problemas dessa natureza, em que ninguém explica ali a justiça de Deus em relação a uma pessoa que desencarna muito cedo, ou que passa por um revés muito forte, ou que tem uma dificuldade muito grande, ou que vem com uma doença de nascença, nenhuma filosofia resolveu até agora. Anomalias que nenhuma religião pode justificar de forma efetiva
irracional e coerente. Não tem como, por exemplo, você dizer que Deus é justo e uma determinada criancinha nasce com um tumor gravíssimo. A medicina não consegue ali resolver, morre para resolver. E aí fala assim, não, Deus é justo, essa criança já nasceu assim. Bom, a criança nasceu assim, mas ali nós temos espíritos milenares envolvidos. A criança é um desses espíritos milenares, e os pais que também vão aprender com essa circunstância difícil, não é fácil passar por isso, também são espíritos milenares, né, com as encarnações se perdendo aí na poeira dos sóis, parafraseando, né, Emmanuel em relação a Jesus. E que aí, é claro, se a gente não tem essa ideia de que existe uma causa anterior, numa vida anterior, seria a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. O que não se concebe nesse cenário nosso de ter a ideia de um Deus justo. Os sofrimentos produzidos por causas anteriores são sempre, como os decorrentes das causas atuais, uma consequência natural da própria falta cometida. Isso é bem legal. Por quê? A gente começa a trazer a causa das aflições num cenário mais humano. Então, seja esse sofrimento que eu estou enfrentando de uma causa atual ou de uma causa anterior, ele sempre decorre dos nossos problemas enquanto ser humano. Então, se eu eventualmente estou passando por uma situação que a minha humildade está sendo muito cobrada, provavelmente é o meu orgulho nessa ou numa encarnação pretérita que está sendo colocado à prova para que eu repense a minha importância, né, ou pelo menos a importância que eu acho que eu tenho diante da vida das outras pessoas. Mas ela sempre vem da própria causa humana. Isso é interessante porque começa a tirar aquela ideia torta que muitas vezes nós temos de que eu estou encarnando aqui para pagar. Não tem ninguém encarnando para pagar nada, embora a gente use o termo dívida, tá? Não tem problema. Do ponto de vista filosófico, poético, a gente usa o termo dívida. Mas não tem ninguém aqui reencarnando para pagar nada. Nós estamos reencarnando para aprendermos a ser diferentes do que sempre fomos. Esse é o foco, né? Jesus, em diversas oportunidades do Evangelho, não fala que os seus pecados foram muito perdoados porque ele sofreu muito. Não. Pecados foram perdoados porque ele muito amou. Amar no sentido que o Espiritismo ensina, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas. O cenário é muito mais a gente assumir a responsabilidade pelo que fizemos em outras encarnações. Gente, assumir a responsabilidade, até do ponto de vista essencialmente jurídico, responsabilidade civil ou responsabilidade criminal é a capacidade de responder por aquilo que se fez, de dar resposta. Não é simplesmente, sei lá, eu matei uma pessoa, então vou morrer aqui com um tiro na cabeça para eu poder... Não é isso. A questão é, aquilo que você fez, você vai responder e a vida, de alguma forma, vai trazer essas pessoas para próximo de você novamente, de maneira que você possa desconstruir aquilo que construiu de uma forma negativa. E não é um processo simples, tá? Às vezes você tem toda a atenção no processo, você tem toda a ideia de ser uma pessoa mais bacana possível, mas no contexto da vida, nós estamos lidando com dois seres humanos. E, consequentemente, alguma coisa pode entrar em deslize de novo. O fato de pura e simplesmente sofrer não traz evolução para a nossa consciência. O que traz evolução para a consciência é, na situação de sofrimento, entender qual é o aprendizado que a vida está te trazendo, que não é fácil para a maioria de nós, e crescer espiritualmente dentro desse sofrimento. Aí eu adquiro uma pérola de conhecimento, eu adquiro uma riqueza de um aprendizado, eu posso passar por situações de humilhação parecidas, por exemplo, poderia não ser humilhação, é só um exemplo. E que, embora eu seja humilhado, ninguém vai conseguir tirar a minha consciência de valor enquanto espírito. E aí eu tenho aquele aprendizado,
numa situação de sofrimento e adquiro um conhecimento que ninguém me tira mais. Esse é o foco. Não existe evolução espiritual sem arrependimento, por isso a importância da humildade, porque pura e simplesmente o fato de ter errado não acrescenta absolutamente nada na vida nossa. O importante é, eu errei, não sou mais tão vaidoso e orgulhoso quanto eu era anteontem, admito meu erro, estou arrependido, quero corrigir. Essa é a diferença. E esse ditado que diz, aqui se faz, aqui se paga. Tá errado? Tá certo? O que vocês acham? Errado? Então, tá corretíssimo. Porque fez aqui na Terra, vai ter que consertar aqui na Terra. Pode não ser nessa encarnação. Pode não ser nessa encarnação. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se está no item 9. Mas eu acho que não vai dar para poder trabalhar isso. Mas enfim. Aqui se faz, aqui se paga. Você gera desequilíbrios aqui na Terra enquanto encarnado. Aparentemente você pode ter uma vida tranquila, mandou matar um monte de gente, mandou sumir com um monte de gente, tá tudo bem na sua vida, tudo tranquilo. Quando você desencarna, você tem consciência do que você fez, muitas vezes pelo sofrimento. E aí depois de muito arrependimento e muito entendimento, você fala assim, puxa vida, tenho que voltar para reparar essa lambança toda que eu fiz aqui. Então, às vezes, na própria encarnação, aí o pessoal brinca com aqueles vídeos de instant karma, né? Você vai chutar o cachorro sai, você cai na mesma hora. Você pode ter um instant karma ali, né? Claro, tô brincando, não estou usando a palavra karma para isso. Mas você pode ter um aqui se faz, aqui se paga com 5 minutos. Você pode ter um aqui se faz, aqui se paga com 5.000 anos. Mas aqui se faz, aqui se paga. Então, no final das contas, tá ok. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos, em alguns casos, quando são muito ignorantes. Mas isso que importa pra gente, que está concentrada a maioria aqui. 5 para as 9. Mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que eles fizeram e tentar fazer melhor. A grande maioria de nós, principalmente que estamos aqui, dentro ou fora de um corpo físico, estamos nesse blocão aqui. Muitos casos nós assumimos determinadas provas ao reencarnar, pode ser pobreza, riqueza, baixeza, magreza, alteza, gordureza, o nome que vocês quiserem dar aí, tá? A maioria de nós aceitou determinadas provas porque já somos espíritos arrependidos e nessa condição a gente quer reparar o mal e fazer algo melhor, tá? E aí, gente, talvez, tá? Eu vou dar minha opinião aqui. Fonte, vozes da minha cabeça. Talvez esse seja um dos itens mais importantes do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se deve crer, entretanto, que todo o sofrimento por que se passa nesse mundo seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo Espírito. Não é tudo que a gente passa que a gente está pagando coisa de outra vida. Em muitos casos, nós, enquanto desencarnados, desejamos passar pela prova da riqueza, desejamos passar pela prova da pobreza, desejamos passar pela prova do poder, para que, passando por essas provas, eu acho que não vai dar. Meu coração vai ficar cortando de novo. Eu adoro quando todo mundo fala, mas acho que não vai dar tempo. Hã? E o cego de nascença? Então, muito bom, muito bom. Olha que interessante, olha que legal de não ter receita de bolo. Olha que interessante não ter receita de bolo. Muito legal esse ponto que você levantou. Às vezes, alguns espíritos encarnam com provas dificílimas no campo da deficiência física
para guardarem dentro deles os bens que eles tiveram e menosprezaram, e alguns espíritos reencarnam em determinadas situações e que já são portadores de alguma elevação para poder estimular a outros passarem por aquela prova também. Então, exatamente. Então, alguns, olha, fiz muito mau uso da minha visão, por motivos, N motivos. Vou reencarnar cego, ou então acontece um processo físico realmente lá na formação, de ter uma cegueira de nascença, e eu vou ter que engolir o meu orgulho de querer ver as coisas e não conseguir, de precisar dos outros e não conseguir. E eu vou ter espíritos muito avançados, ou nem tão avançados assim. Não estou falando de espírito puro, né? Estou falando de espírito que já tem determinada consciência, que dizem assim, eu vou reencarnar cego nessa comunidade para mostrar para as pessoas que a gente pode ser feliz mesmo sem ter a visão. E aí abrem mão de determinadas características para poder servir de estímulo para aquelas pessoas. Genial. Então, eu vou indicar para você o capítulo 18 do livro... Humberto Campos, Boa Nova. Capítulo 18 do livro Boa Nova. Fica a dica. Que é o capítulo em que a gente tem um contexto, uma discussão de Simão Pedro, com Jesus perguntando sobre a oração, e Jesus termina com a oração do Pai Nosso. Capítulo 18 do Boa Nova. Vamos fechar com o capítulo do livro Justiça Divina. Capítulo 43, Corrigir e Pagar. É um texto psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Cada hora no relógio terrestre é um passo do tempo, impelindo-te, empurrando-te às provas de que necessitas para a sublimação do teu destino. Exclamas no momento amargoso, dia terrível. Alguém já falou isso aí alguma vez? Talvez conheça alguém que tenha falado, né? Esse, porém, é o minuto em que podes revelar a tua grandeza. Porque, diante de um dia terrível, é a situação de talvez a gente conquistar a paz que ninguém vai tirar, mesmo tendo um dia confuso e complicado. À frente da família atribulada, costumas dizer, o parente é uma cruz. Parente, uma praga na vida da gente. E frases do tipo, né? Tens, contudo, no lar, o vaso, é o vaso que é usado para poder fazer misturas terapêuticas, né? E as pessoas que utilizam para fazer essas misturas químicas fazem. Muitas vezes é no lar que a gente ouve aquilo que a gente não ouve na rua. Lembrando, não quer dizer que, por dizerem no lar coisas pra gente, essas pessoas estão sempre certas. Às vezes as pessoas não estão certas. Mas pela dureza que elas dizem algumas coisas, isso facilita com que a gente reflita sobre nós mesmos. Coisas que nós, às vezes, não ouvimos na rua de conhecidos e colegas. É no lar que a gente vai ouvir. Você vai brigar comigo, né? Que você já levantou a mão 3 vezes e eu não tenho tempo para passar a palavra. A gente conversa no final. Censurando o companheiro que desertou, repetes veementemente: nem quero vê-lo. Aquela praga não quero nem ver na minha frente. No entanto, esse é o amigo que te instrui nos preceitos do silêncio e da tolerância. Se alguém próximo da sua confiança não te trair, como é que você vai aprender a perdoar? Lembrando, gente, perdoar não é simplesmente esquecer. Perdoar é você conseguir retirar a carga emocional da situação difícil e seguir adiante. É não vingar, é não fazer o mesmo que a pessoa te fez. E depois você avança para um perdão mais amplo em termos de esquecimento. Um monte de mensagem espírita muito interessante sobre isso. Mas, se essa pessoa não te traz de alguma forma, qual que é a circunstância que você vai ter na vida para treinar o perdão? Se ninguém de confiança te trai, nunca você vai perdoar quem? Lembrando o recinto em que alguém te apontou o caminho das tuas obrigações, dizes desconsolado:
Ali não ponho mais os pés. Nunca mais entro naquele lugar. Entrei lá e ninguém nem olhou para mim. Todavia, esse é o lugar justo para a humildade que ensinas. Quando as circunstâncias te levam à presença daqueles mesmos que te feriram, você vaza na braquiária dizendo, não tenho forças. Entretanto, é justamente essa oportunidade de pacificação que a vida te oferta. Se sucumbes às tentações, alegas, renegando o dever, deixa que os santos virtuosos sejam virtuosos. Eu não tenho evolução para poder renunciar dessa forma. Mas esse é o instante capaz de te otorgar os louros da resistência. E para fechar, toda conquista na evolução é problema natural de trabalho. Porque todo progresso tem preço. Não existe progresso sem preço. No entanto, o problema crucial que o tempo te impõe é débito do passado que a lei te apresenta a cobrança. As situações que nós estamos envolvidos são trazidas para que a gente possa superar erros que estamos cometendo continuamente. E à medida que a gente supera aquele erro, a gente consegue evoluir sem cair nele novamente. Retifiquemos a estrada, corrigindo a nós mesmos, resgatemos nossas dívidas, ajudando e servindo sem distinção. Lembrando que, já que a gente falou aqui de sair fora de um monte de coisa, né? Não vejo mais essa pessoa, estou dando linha, não entro mais nesse ambiente, aqui não ponho mais os pés. Segura enquanto você der conta. Vai no teu máximo, e aí vai mais um pouquinho. Quando você chegar no seu máximo, segura mais as pontas. Como diria Chico, vá um pouco mais, né? Ninguém poderá saber qual que é o efeito de você ir um pouco mais além. Por quê? Tarefa adiada é luta maior. E toda atitude negativa hoje, diante do mal, será juros de mora no mal de amanhã. Por quê? Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto vocês estão juntos. Porque depois o cenário pode ser completamente diferente. Bom, gente, avisei vocês que não ia dar nem para arranhar o tema, mas eu espero que a gente saia daqui com pelo menos um entendimento um pouco maior das dificuldades que nós enfrentamos e que a gente possa reagir um pouco melhor a isso. Obrigado por ninguém ter dormido. Jesus abençoe vocês e que a gente continue sempre evoluindo aí adiante.